Dois aviões, dois destinos diferentes, rotas que possuíam um local em comum. O maior desastre aéreo da história do Brasil. De um lado, um avião da Gol, um Boeing 737, havia decolado de Manaus e tinha como destino Rio de Janeiro. Faria uma escala em Brasília. Do outro lado, um jato Embraer Legacy 600, que decolou de São José dos Campos com destino a Miami, porém faria uma escala em Manaus. No dia 29 de setembro de 2006, enquanto ambas aeronaves sobrevoavam a Serra do Cachimbo, divisa do Pará com Mato Grosso, colidiram no ar, deixando um total de 154 mortos. Com um espaço aéreo tão vasto, como duas aeronaves podem colidir? Falha mecânica ou humana? Isso que você irá descobrir. Pouco antes das 5 horas, o Boeing 737 e o Legacy colidiram a uma altitude de 37 mil pés, cerca de 11 mil metros, próximo à cidade de Matupá, a 750 quilômetros a sudeste de Manaus. O winglet esquerdo do Legacy cortou cerca de metade da asa esquerda da aeronave da Gol. Isso fez com que o Boeing 737 perdesse sustentação, o que rapidamente levou a aeronave a cair e colidir com uma área de densa floresta tropical a 200 quilômetros a leste do município de Peixoto de Azevedo. Todos os 154 passageiros e tripulantes a bordo morreram e a aeronave foi destruída, com os destroços espalhados ao redor do local do acidente. Apesar de sofrer sérios danos ao estabilizador horizontal e ao winglet esquerdo, o Legacy continuou em voo, embora o seu piloto automático tenha sido desligado, o que exigiu uma quantidade incomum de força no manche para manter a aeronave estabilizada. A aquisição do Legacy. A Excellair, uma empresa norte-americana especializada em táxi aéreo, adquiriu algumas aeronaves da Embraer, a maioria jatos do Legacy 600, e a entrega foi prevista para a última semana de setembro de 2006. Para transferir a aeronave de São José dos Campos, local da fábrica da Embraer, até Fort Lauderdale, sede da Excellair, foram escalados os pilotos Joseph Lepore e John Paulo Palladino, ambos norte-americanos. Antes de viajar ao Brasil, eles treinaram em simuladores na Flight Safety Internacional, uma empresa especializada em treinamento de pilotos localizado em Houston, no Texas. Além deste treinamento em simulador, foi realizado um voo de 4.100 km, com duração de 5 horas e 30 minutos, acompanhados de instrutores da Embraer, para habituar os pilotos com os equipamentos da aeronave. Ao chegarem ao Brasil, tiveram 4 dias de treinamento antes de começar o planejamento de translado. No planejamento do voo de translado, a aeronave recebeu o prefixo americano de N600XL em São José dos Campos. Antes de assinar os documentos da aceitação da aeronave, os representantes da Excellair, Halp e David, assim como os pilotos, examinaram em detalhes o avião para conferir se correspondia às especificações da encomenda. Foi conferido também se todos os equipamentos funcionavam corretamente, em solo e em voo, inclusive as aviônicas, entre eles o transponder e o sistema anticolisão fabricados pela Honeywell. Nos 3 dias que antecederam o voo, além de realizar o planejamento e estudar as cartas aeronáuticas que trouxeram ao Brasil, os pilotos realizaram 3 voos no espaço aéreo próximo a São José dos Campos. No dia do voo, os pilotos foram à fábrica da Embraer, onde se encontraram com os executivos da Excellair. No início da tarde, os passageiros e a tripulação dirigiram-se à aeronave, que foi rebocada ao pátio de estacionamento do aeroporto. O Legacy decolou e subiu ao nível de voo de 37 mil pés. O Boeing 737, operado pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, era uma nova variante que apresentava desempenho relativamente menor em pistas curtas. Ele voou pela primeira vez em 22 de agosto de 2006 e foi entregue à Gol em 12 de setembro daquele mesmo ano, menos de 3 meses antes do acidente. A aeronave, com capacidade para 186 passageiros, partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, em 29 de setembro de 2006, às 6 horas e 35 minutos do horário de Brasília, com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em uma escala prevista no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Havia 148 passageiros e 6 tripulantes a bordo da aeronave. A tripulação era composta pelo comandante Décio Chaves Júnior, o primeiro oficial Tiago Jordan Cruzo e 4 comissários de bordo. O comandante, que também era instrutor de voo da Boeing 737,
tinha 15.498 horas de voo, sendo 13.521 horas em Boeing 737. O primeiro oficial tinha 3.981 horas de voo, sendo 3.081 horas em Boeing 737. As buscas por sobreviventes começaram rapidamente, com o envio de aeronaves e helicópteros pela Força Aérea Brasileira para a região. No dia seguinte ao acidente, o local do ocorrido foi encontrado, porém o resgate encontrou muitas dificuldades para chegar até lá, uma vez que a floresta da região era muito densa. A Infraero indicou a possibilidade da existência de 5 sobreviventes, porém mais tarde a FAB confirmou que não havia sobrevivente algum. O trabalho de buscas e resgate de vítimas durou quase 7 semanas, até que no dia 22 de novembro de 2006, a última vítima foi identificada por um teste de DNA. O National Transportation Safety Board emitiu seu próprio relatório sobre o acidente, que foi anexado junto ao relatório do CENIPA, afirmando que o controle de tráfego aéreo foi culpado por autorizar que as aeronaves voassem na mesma aerovia e mesma altitude, sem perceber a falha. Ainda acrescentou que o acidente não foi causado apenas por um erro, mas sim por uma combinação de erros do controle de tráfego aéreo. O NTSB ainda acrescentou que contribuíram para este acidente a perda de funcionalidade despercebida do TCAS, como resultado da inativação inadvertida do transponder a bordo do Legacy e a comunicação inadequada entre os controladores de tráfego aéreo e da tripulação de voo do Legacy. Como a gente pode perceber, embora concordassem com a maioria das conclusões, o CENIPA e o NTSB, que colaboraram na investigação do acidente, discordam em diversas interpretações e conclusões. O relatório do CENIPA concluiu que o acidente foi causado por erros cometidos pelos controladores de tráfego aéreo e pelos pilotos do Legacy, enquanto o NTSB acusa apenas os controladores de sistemas de radares, concluindo que ambas as tripulações de voo agiram corretamente, mas foram colocadas em rota de colisão pelos controladores de tráfego aéreo. Foram emitidos 2 relatórios finais sobre o acidente, um pelo CENIPA no Brasil e outro pelo NTSB nos Estados Unidos. O relatório do CENIPA, publicado 2 anos após o acidente, no final de 2008, descreveu a investigação, resultados, conclusões e recomendações. De acordo com ele, os controladores de tráfego aéreo contribuíram para o acidente por conduzirem o Legacy a uma atitude incorreta e não alertar ou corrigir o erro durante a transferência dos centros. O CENIPA também encontrou erros na forma como os controladores lidaram com a perda de contato com o Legacy. Ele também concluiu que os pilotos do Legacy também contribuíram para o acidente, após não reconhecerem que seu transponder foi inadvertidamente desligado, desativando assim o sistema anticolisão, bem como a sua formação e preparação insuficientes naquela aeronave. Os pilotos americanos foram condenados a uma pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias em regime aberto. Eles tentaram reduzir a pena por prestações de serviço, porém o Tribunal Federal negou o pedido. Agora podem escolher por cumprir a pena nos Estados Unidos ou no Brasil, porém nada foi cumprido. O advogado dos pilotos coloca a culpa nos controladores brasileiros. Os 5 foram investigados, denunciados e absolvidos. O sargento da Aeronáutica, João Marcelo Fernandes, foi condenado a 1 ano e 2 meses por homicídio culposo. De acordo com a acusação, ele ignorou as normas de segurança de voo. A pena não foi cumprida. Em questão das famílias, a maioria assinou um contrato com a Gol e recebeu indenizações que variavam de 100 mil a R$1 milhão. Diante da possível atribuição da culpa dos controladores de voo e afastamento de algum deles, iniciou uma operação de excesso de carga horária e condições inadequadas de trabalho, mas infelizmente não deu em nada.